amado e mestre Jesus, é com alegria que aqui mais uma vez nos encontramos, Senhor. Buscando no estudo do vosso Evangelho as orientações mais seguras que possam nos auxiliar no bom encaminhamento da nossa vida. Agradecemos a presença, o carinho, a solicitude dos amigos e benfeitores que tanto nos auxiliam, e não só em momentos como esse, mas no decorrer de toda a nossa experiência de vida. Possamos ser felizes retendo aquelas parcelas que mais precisamos desse estudo, levando conosco aquela disposição igualmente sincera de colocarmos em prática nas questões mais comuns da nossa vida, construindo assim a nossa necessária e urgente transformação moral. Aproveitamos os nossos momentos de prece para pedir, Senhor, em favor dos corações que mais sofrem, estejam eles dos dois planos da vida, a fim de que recolham todos os recursos de que precisam, o lenitivo, o amparo, as diretrizes. Ampara-nos a todos e sê conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Alguém vindo na casa pela primeira vez? Todos antigos de casa, muito bom. Então já nos conhece, né? Nosso nome é Éder, fica no quadro tão somente para favorecer o processo de participação, ok? Nós estamos dando sequência, né, aos estudos dessa obra, né? O Religião dos Espíritos, que nós sabemos que é uma obra comemorativa dos 100 anos de O Livro dos Espíritos, tá? Então, esse livro, que ali está atualizado a capa, né? Hoje nós ficamos responsáveis pelo capítulo 5 dessa obra, que é intitulado Beneficência Esquecida. É uma mensagem, como de toda a obra do Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Ok? Para iniciar as nossas considerações, nós vamos recorrer à questão de O Livro dos Espíritos, de que Emmanuel escolhe para trazer o texto de hoje, né? Ele pega uma ou algumas questões de O Livro dos Espíritos e vai, no Religião dos Espíritos, tecer comentários em torno da fala esclarecida dos benfeitores da humanidade. E essa questão que ele escolhe nesse capítulo de hoje é a de 920, talvez conhecida de muitos, quando Kardec pergunta aos benfeitores: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Será que pode o ser humano gozar de completa, plena felicidade aqui no mundo em que vivemos? Antes de vocês responderem, a gente gosta de fazer uma provocação em torno dessa pergunta. Convidar vocês a pensar naquela pessoa, ou numa família, ou num casal, ou numa pessoa que você entende como sendo a pessoa mais feliz que você dá notícia. Pense nessas pessoas, ou nessa pessoa. Pense nelas. A pessoa mais feliz que você acha que você conhece. Não estou falando de redes sociais, que ali a gente só vê o lado bonitinho das pessoas, acho que tudo é maravilhoso. Estou de pessoas que você conhece, já viu relações próximas e fala, essa pessoa é a pessoa feliz. Lembraram? Conseguiram localizar? Já estudaram sobre Deus, a sua misericórdia, a sua grandeza? Alguma coisa a gente já consegue identificar, né? Aí fica uma pergunta ao lado dessa que Kardec faz aos benfeitores. Será que Deus, em toda a sua grandeza, tem como felicidade máxima essa dessas pessoas que a gente conhece? Entenderam a pergunta? Pedi para vocês lembrar das pessoas que você fala, gente, essa pessoa que é a pessoa mais feliz que eu conheço. Tem até uma pontinha de inveja em relação à felicidade dela. Volto à pergunta. Será que Deus, em toda a sua grandeza, tem somente aquela felicidade para oferecer às suas criaturas? Agora vocês já podem responder. O que vocês acham? Claro que não, né, Márcia? Não. Se assim fosse, Deus estaria pobre. Acho que vocês vão concordar com a gente. Nós temos uma expressão de vida, né? Que a gente tem notícia muito próxima de nós. Mas já estamos informados que existem expressões de vida mas muito acima das vidas que a gente conhece.
Existem mundos onde a vida se desdobra em expressões muito mais belas e mais suaves. Já temos alguns sinaizinhos nesse sentido. Quem já leu, por exemplo, no livro Cartas de uma Morta, né, que é da mãe do Chico para ele, ou a própria Revista Espírita, falando, por exemplo, das sociedades de Júpiter, vai ter uma noção, pequena, é claro, mas da diferença como é a vida no nosso orbe e a vida nesses outros planetas. As relações são muito mais suaves. Nesses planos não existe enfermidade. Já pensaram? Não existe enfermidade. Precisa de caco de vida nos muros, cerca elétrica? Não, não precisa. O Emmanuel tem uma página que chama No Futuro, que ele vai dizer, nesses ambientes, ele não vai falar assim, ele vai falar daqui mesmo no futuro, mas a gente já pode projetar, porque já existe nesses mundos, dizendo que as armas de fogo ou de guerra serão transformadas em arados. Então, nesses locais, não existem guerras, né? Eu acho que só por essas considerações dá para a gente ter uma noção, e é só noção mesmo, para perceber que existem expressões de vida além, muito além do que a gente imagina. Já é uma informação importante, concordo? Enche a gente de esperança, não é? Porque a gente anseia por um mundo melhor. Quem de nós não está atrás da sua felicidade? Quem de nós? Né? E aí voltamos à pergunta. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Acho que todo mundo sabe a resposta. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Isso é importante a gente não perder de vista. Porque as pessoas, às vezes, sem o conhecimento que nos visita, olham para o mundo em volta e dizem que as coisas tendem a tão somente piorar. Não é assim que a gente às vezes ouve dizer? Eu não quero nem ter filhos para colocar o filho num mundo como esse, que tende tão somente a piorar. Então a nossa visão, por ausência de conhecimento, ainda é pessimista, né? A gente esquece que nós estamos temporariamente no mundo de provas e expiações. Já falamos sobre isso, a saciedade, né? A expressão de um mundo de prova é mais do que natural. É o mundo escola. Todos os mundos, de alguma forma, servem como educandários, como escolas, todos eles. Mesmo esses lá na frente, porque o aprendizado não cessa. Estamos sempre aprendendo. Não é assim? Mas essa conotação aqui mais à frente é delicada para nós. Porque ela define a condição da grande maioria dos seres ainda no nosso orbe. Pelo grau das nossas imperfeições, muitas vezes somos espíritos rebeldes. E o que responde por muitas das lutas e dificuldades que a gente vê no mundo como o nosso. Né? Bem verdade que nós já estamos tentando uma proposta diferente, concordam? Né? Nós já estamos identificando caminhos mais acertados. Entre erros e acertos, há esforço. Né? Isso já é uma coisa importante. Mas é importante não perdermos isso de vista. Por que ainda não conhecemos aquela felicidade plena que é colocada aqui na pergunta? Por causa da nossa condição ainda de espíritos imperfeitos. Mas somos perfectíveis e estamos nesse caminho. Por isso estamos aqui temporariamente. Ou melhor, este mundo está assim temporariamente, porque ele também é um paraíso. Não é? Mas olha que complementação importante de Emmanuel nessa resposta. Dele, do ser humano, né? Do homem, do ser humano, dos seres humanos, dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então não podemos viver a felicidade plena, que ainda não diz respeito à nossa condição, mas podemos viver a felicidade que esse mundo comporta, e não é pouca coisa. Não é? E a gente fica perguntando, qual que é a senha dessa busca, ou dessa conquista? Qual que é a senha? Nós sabemos. Quem quer ajudar? Qual que é a senha para essa conquista de felicidade? Qual que é a senha? Reforma íntima. Ser útil. Tem uma palavrinha que eu gostaria, é uma virtude. Caridade. Quem falou? Eu. Isso, caridade. Como é que a senhora chama?
A Valquíria foi em cima. Eu achei que até surgiu a palavra amor, né, que de alguma forma é sinônimo, mas nós gostaríamos era dessa mesma, caridade. Porque nós temos, por exemplo, em o Evangelho segundo o Espiritismo, um roteiro muito tranquilo definindo a grandeza dessa virtude. Não é? A colocação é bem conhecida de muitos de nós. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, no item 10. Olha o que é colocado: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Não é? Então não é à toa que em nosso meio é muito conhecida essa frase. Fora da caridade não há salvação. Kardec trabalha isso muito bem nas obras da codificação, definindo que não é fora da igreja, né? Porque aí eu posso falar que é a minha forma, o templo que eu adoto, o outro vai dizer que é o templo dele. Não, não é fora da igreja não há salvação. Não é fora da verdade que há salvação, porque a verdade de cada um é relativa ao piso de evolução que cada um conquistou. A minha verdade é diferente da sua e vice-versa. Não é? Não é fora da verdade, mas é fora da caridade não há salvação. Isso é perfeito. Né? E o que é ser caridoso? O que é exercer essa virtude? Parece que ela se desdobra para muitas possibilidades, concorda? E o Emmanuel vai desfilar muitas delas, tá? Para ajudar a gente a entender para onde caminhar ou o que buscarmos. Ele começa, nesse texto de hoje, Beneficência Esquecida, falando já de algumas expressões dessa virtude. Tá? Só para enfatizar, o título da mensagem é Beneficência Esquecida. O que é beneficência? Benefício, ajuda. Né? Se você for na origem, na etimologia da palavra, benefacere, parece até italiano, mas essas são línguas irmãs, né? Benefacere, fazer bem, fazer o bem. Isso é beneficência, tá? Então, ele começa a enumerar algumas expressões desse exercício. Olha o que ele sugere. Prega a fraternidade, aproveitando a tribuna que te compunha os gestos e discipline a voz. Eu vou chegar lá, gente, eu vou chegar lá. Minha voz ainda é de megafone, ainda não consigo ter voz de anjo, mas eu vou chegar lá. Né? Mas querendo ou não, né? Não é a figura do Éder, mas essa posição aqui não é um exercício nesse sentido? Não é isso que o Emmanuel está falando? Ele está dizendo, prega a fraternidade, aproveitando a tribuna que te compõe os gestos e disciplina a voz. Até isso aqui que nós estamos fazendo é um exercício nesse sentido. Disseminar as verdades eternas através dessa oportunidade. Acha que nós estamos aqui de bonzinhos? Não, nós somos inteligentes. Nós sabemos que isso aqui é caminho. Como disse, nós vamos chegar lá. Mas, por enquanto, fazemos muito mais por inteligência do que por qualquer outra coisa. Só essa expressão de caridade? É só por esse meio? Não, claro que não. Ele continua dizendo, e está muito focado em nosso meio, né? Nesse sentido aqui. Esclarece os espíritos conturbados e sofredores nos círculos consagrados ao socorro daqueles que caíram em desajuste mental. De que ele está falando? Quem ajuda? Em nosso meio, de que ele está falando? Está falando de quem sofre, mas qual que é a atividade que ele está apontando ali? Não, mas qual que é a atividade que ele está sugerindo? Os espíritos em queda já estão identificados. De que ele está falando em nosso meio? De você ser um orientador de quem ainda não dá conta de raciocinar por conta própria, né? Quem está em desequilíbrio, você tentar auxiliar, contribuir, alertar, encaminhar. Não existe nenhuma atividade em nosso meio que está aqui muito bem definida? A mediunidade, de uma forma ainda mais precisa, as atividades de desobsessão, por exemplo.
né? As atividades mediúnicas de desobsessão cumprem esse papel de esclarecimento aos espíritos que estão em dificuldade, não é assim? Nesses círculos que são consagrados a isso. Existem reuniões específicas para esses fins. Voto em você. Numa atividade mediúnica, os espíritos são trazidos pelos benfeitores para serem esclarecidos. Muito, mas muito trabalho acontece nesse terreno, para além do que a gente possa imaginar. Às vezes você vê uma atividade mediúnica, quem já teve a oportunidade, por exemplo, nos capítulos da desobsessão, vai ver lá 10, 12 pessoas talvez na atividade, a prece, o diálogo com 1, 2 espíritos encarnados. Se a gente pudesse ver a realidade espiritual por trás dessa reunião, nós íamos nos assustar pelo volume de espíritos que estão ali em torno, onde os benfeitores vão fazer esse trabalho, contando com a nossa contribuição. Quando eu digo contando, não quer dizer que eles... é a boa parte, é a nossa. Não, nós ficamos com os detalhes. Que bom. Sentir feliz poder contribuir num trabalho como esse. Mas a atividade da desobsessão está ali muito bem definida. Tá? Pois não? Aí nesse parágrafo a gente complementa exatamente a beneficência, que é como você diz, fazer o bem. Isso. Que também complementa, que é fazer a caridade, né? Fazendo bem, né? Aí você está auxiliando, né, aqueles espíritos com desajuste mental, que estão desequilibrados, para equilibrá-los e colocar numa ordem de tranquilidade, né? De normalidade. Para retomar o processo do crescimento espiritual. Né? É isso mesmo. Né? Isso aqui é um trabalho da maior importância, né? Porque o trabalho que relaciona com a realidade espiritual, é importante a gente até refletir brevemente, que a gente fala assim, nossa, mas eu tive uma falha muito grande de um companheiro que hoje já não está mais aqui. Percebe que às vezes nessa atividade você tem condição de dialogar com um companheiro como esse? Poder pedir para ele um perdão de algo que você fez? Não é? É maravilhoso. É maravilhoso. Pois não? E o grande compromisso, né, de quem assume esse tipo de trabalho, porque somos imperfeitos demais, e na maioria das vezes a gente que fica, ai meu Deus, e para assumir essa responsabilidade, a reforma íntima tem que vir primeiro, porque só vai fazer efeito se a gente pode servir de exemplo. Então, assim, o apelo moral que a pessoa e a retidão tem que tentar fazer no dia a dia é muito importante para poder chegar até o outro, porque senão são palavras vazias. É importante você estar falando, né, da necessidade dessa reforma íntima. É lógico, eu vou só fazer um porém na colocação, porque pode parecer que na sua fala, eu sei que não foi isso que você disse, que a gente primeiro precisa se tornar bom para depois começar a auxiliar. Não esperem, porque é no trabalho que a gente se melhora. Mas a companheira falou com muita felicidade, porque se não tiver honestidade da nossa parte, inclusive de reconhecer as nossas falhas e deficiências, vai ser muito difícil assim, dialogar com esses companheiros, porque eles nos percebem. Para muito além da nossa percepção aqui no mundo objetivo, eles sentem-nos, a realidade interna. Né? Inclusive é uma via de mão dupla, porque vendo o sofrimento do outro, é que a gente vai percebendo como a gente tem que ter a necessidade. A gente mais vê. Né? Às vezes até em tarefas objetivas a gente percebe isso. A gente lá atrás, né, candidatávamos a esse ou aquele tipo de atividade no campo socorrista, se que for, íamos lá no leprosário fazer visitas, a gente achava que ela ia fazer caridade, não é isso? Aí encontra uma companheira lá, toda torcida o corpo, né, o rosto daquela forma e tudo mais. Não tem uma vez que a gente chegava lá que ela não estava sorrindo. Quem é que está recebendo de quem? Né? Então a gente reconsidera muita coisa na nossa estrada, é muito lindo. Igual os meninos aqui do Lafran, né? A gente entra para cá achando que está ajudando. Não é? Mas a gente sai daqui, assim, até com vergonha, né? Sim. Muitas vezes, pela alegria deles. Que eles têm. Pela alegria deles da gente estar aqui com eles. É maravilhoso. Né? Oportunidade de tanto. Né? Então é interessante nós pensarmos nesse sentido. Só enfatizando, sim, a responsabilidade com essas tarefas é muito grande. Não dá para levá-la mais ou menos, né? A
a responsabilidade é muito grande, é uma atividade muito, mas muito séria mesmo. Mas é uma expressão também, e até por isso mesmo, né, dessa própria caridade. É uma forma também desse exercício. Tá? Tem mais? Claro que tem. Auxilia a erguer abrigos de ternura para as crianças abandonadas. Né? O auxílio, uma creche, etc., são expressões de caridade. Irmãos nossos que vieram em expressões de vida mais desafiadoras e a gente tem o dever de suavizar a experiência desses irmãos, né? Que iniciam a trajetória em expressões bem delicadas. Né? A gente conheceu esses dias, essa semana que passou, o trabalho que é feito no presídio de gestantes. Né? Ou seja, lá tem, além das mulheres gestantes, elas esbarraram em processos de falhas, né? E quando não estão grávidas, é uma criança recém-nascida. Você pensa também nessa criança. Não é? Nós temos o dever de olhar para esses corações. Não estou aqui desconsiderando as mães, muito pelo contrário. As mães, às vezes, são até utilizadas por outros, ficam só na fachada dos crimes e elas acabam levando a pior. Mas são merecedoras de todo o nosso respeito, de todo o nosso carinho. Mas eu estou aqui enfatizando a criança em função do tema que foi trazido, da forma como foi trazido. Falou das crianças abandonadas, né? Então já nasceram num contexto complexo. Nós, enquanto sociedade, temos o dever de suavizar a luta desses corações. Temos o dever. Né? Essa é a expressão de caridade. Fala mais. Espalhe a doutrina de paz que te abençoa a senda, o caminho, né? Senda é o caminho, divulgando-a por intermédio do conceito brilhante que te reponta da pena. O que ele está falando? Estou trazendo para o nosso meio de forma bem objetiva. Falei da reunião de desobsessão. De que ele está falando ali agora? Da caridade? É a expressão de caridade. Mas que atividade é aquela que ele está falando? Evangelização. Não é a evangelização. Embora ela seja uma expressão belíssima, né? Nesse terreno. Palestra pública. Não é palestra pública. Ao final. Por intermédio do conceito brilhante que te reponta. O que é da pena? São os livros. Os livros. Pena. É a pena. Era a caneta lá de trás, não é isso? Pela pena. Tá? Então ele está falando da psicografia, né? Ou do livro que trabalha os conceitos doutrinários, não necessariamente mediúnicos. Então ele fala, espalha a doutrina espírita através da mensagem escrita. Também é. Né? A gente pode... É o exemplo mais clássico nosso, né? Um Chico Xavier, não é isso? Espalhou doutrina, gente. Mais de 400 obras de subido valor, como essa que nós estamos estudando. Já pensaram no nível de caridade que esse coração ajudou a fazer em nosso favor? Para termos acesso a todo esse conteúdo que a gente estuda aqui em outros ambientes, né? Maravilhoso o trabalho. Uma página que a gente lê diariamente, como modifica o dia da gente, né? Não é? Você imagina a nível geral, né? Sim. E a gente, às vezes, nas atividades que participa, a gente tem a oportunidade, às vezes, de seguir capítulo a capítulo determinadas obras. Nós estamos lendo agora, atualmente, o livro da Esperança, que já foi até trabalhado aqui no salão. Gente, aquele tem roteiro para as questões mais comuns do nosso dia a dia. Quando a gente fala assim que não tem receita, tem. Se você pegar os livros e prestar bem, você vai ver que tem receita. Para as questões mais comuns do nosso dia a dia, você encontra em todas essas páginas. Sinal Verde. Tem uns livros que destacam nesse sentido. É impressionante. Não é? Então ele vai mostrando, né, expressões de exercício dessa faculdade. A gente pode se candidatar a quaisquer delas. É assim? Aqui de uma forma mais abrangente, cede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas. Ele foi preciso na palavra. É o que por enquanto está em sua mão. Tá? Aquilo que retens. Porque aquilo não é nosso. Todo mundo sabe disso. Estamos aqui de passagem. Nem o nosso pobre corpo não nos pertence. Nem o nosso pobre corpo. Né? Então, se nós temos recursos, para além disso, aprendamos a dividi-los com aqueles que carecem mais. Tá? Cede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas. E ainda traz mais um aspecto.
Esse agora parece que ele dá uma enfatizada na parte mais importante do exercício dessa virtude. Olha o que ele fala. Dá, porém, faz tudo isso que foi colocado aqui e muito mais, uma evangelização. Claro, ele não citou todas as formas de exercício de caridade. Deu alguns exemplos muito focados no nosso meio até. Falou de forma abrangente aqui dos necessitados, mas ele enfatizou um aspecto importante, o Emmanuel está trazendo. Dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes, em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Né? Então, é muito importante a gente não dissociar essas duas partes, nós já fizemos isso muitas vezes. Porque a gente acha que caridade é distribuir coisas. Tem gente que ainda acha que no meio espírita é isso que é caridade. Ah, lá distribui roupa, lá dá comida, lá caridade, como se caridade fosse tão somente essa expressão. Em realidade, essa expressão, sem aquela segunda parte aqui, ela está devendo muito. Tá? Porque todas aquelas expressões, ela tem que passar pela nossa intimidade, no capítulo dos sentimentos, gente. Porque senão a nossa fala fica vazia, inclusive na atividade mediúnica, não é assim? Se a gente estiver ali só batendo ponto, achando que está frequente, não teve uma falta durante... Mas se não tiver sentimento, gente, vamos ficar devendo. Essa palavrinha aí é a mais difícil, perdão. Perdão. Aqui tem cada passo aqui, né? Proteção, carinho, perdão. Não é fácil. Dia a dia. Tem pessoas que vivem situações complexas e a gente falando de perdão, elas olham para nós porque você não sabe o que eu passo, ou o que eu vivi. E a gente não ouve só aqui, a gente ouve também nas atividades mediúnicas. É lindo falar da posição que você está, coisas que a gente ouve. É lindo falar do jeito que você está, a família que você tem. Você sabe o contexto em que eu vivo? Não é? É fácil? Não é. Mas ainda assim é a diretriz, não tem outra. Né? Se nós quisermos seguir adiante, este é o caminho. Tá? Seja numa expressão mais fácil, seja numa mais desafiadora. Então, ele vai enumerando, vocês estão observando, muitas formas de exercício dessa virtude, a caridade. Né? E dessa forma abrangente que ele está dizendo aqui, ó, a gente pode extrapolar para muito além do contexto puramente espírita, da atividade mediúnica, da psicografia, não é? Na vida de relação, na vida social, na hora que você entra num ônibus, né? Dá passagem para alguém, no trânsito, não é isso? Parar na faixa para o pedestre atravessar. Tem hora que a gente tem que estar lembrando disso, é incrível como nós somos. Não é? A gente precisa. Um bom dia, tanta coisa, né? Podendo, sem problema, não estou desejando. Sim, o que o outro vai fazer com ele, né? A minha parte, dou para ele o melhor. Então, assim, é uma expressão, um convite que o Emmanuel fala, dizendo, olha, com base naquilo que temos aprendido, fora da caridade não há salvação, busca um desses caminhos, além daqueles que são diários, que a gente tem que exercer a quase todo momento, deveria pelo menos, não a todo momento, elege também uma tarefa no campo socorrista que possa te auxiliar ainda mais nesse sentido. Né? Importante pensar. A gente não pode esquecer também que é tudo segundo o nosso merecimento. Né? Porque muitas vezes a gente fica cobrando, assim, a gente ajuda, mas a gente fala, mas ele está passando por isso que... Né? E é realmente cada um de nós está segundo o nosso merecimento. Sim. Né? Senão eu não caía naquela casa com aquele fulano, com aquele ciclano. Né? Sim. Mas eu tenho muita dificuldade com esse tipo de lógica de pensamento. Ajuda, gente, que bom. De achar que tudo é um merecimento. Por exemplo, eu tenho uma pessoa próxima que trabalha com pessoas que, tipo assim, é o pai que abusa da filha durante 10, 15 anos e vem à tona, então assim, desfaz toda a família. Às vezes a pessoa abre a geladeira, nem geladeira mal tem. Então assim, a gente não pode esquecer, tá? Tem a questão do merecimento, mas tem a responsabilidade das coisas que acontecem no nosso dia a dia também. Igual tem um pensamento, eu acho que é do Chico Xavier, que ele fala que aonde está sobrando uma mesa, pode saber que está faltando outra.
dessa coisa do merecimento, eu, Gleiciara, eu tenho muita dificuldade de achar que tudo é porque a gente merece. Mas tem que trocar a palavra. Igual aqui a gente só vê pessoas, igual semana passada eu fiquei meio assim, não, gente, as pessoas não sabem nem quanto que é um salário mínimo. Então, quer dizer, não é da realidade delas saber quanto que é um salário mínimo. Eu venho de uma realidade que mal estão tendo isso. Sim. Então, assim, para mim é meio complicado. Eu ainda acho esse ambiente aqui muito, não sei, muito complicado, certas coisas. Não, você pode, isso é muito bacana, viu, gente, que está sendo colocado. Dificuldade que a gente tem as coisas e você dá. Eu tenho isso. Eu ganho uma coisa, aí eu tenho muitas. Eu prefiro dar o dinheiro, porque aquilo eu acho que a pessoa pensou tanto para me dar. Eu tenho essa dificuldade. Eu acho que tudo tem que ser natural. Mas tem coisas que eu acho que nosso espírito ainda é muito preso. Eu acho. É. Eu tenho muita Mas coisa. deixa eu não perder um ponto. Jaciara, que você falou assim, não? Gleicia, pois não. Troca a palavra por necessidade, porque não é questão de merecer. Nessa encarnação, você não merece tanto sofrimento, mas é necessário. Né? Nós estamos mais por necessidade que por merecimento. Sim. Porque a gente não sabe a nossa responsabilidade de passar. Quando a gente vê um caso muito grave, qualquer que seja ele, né, a gente se prende muito a o que fez para merecer aquilo neste momento. O que fez uma criança para ser abusada sexualmente nesta vida? Então, é muito doloroso a gente pensar em merecimento. É como se Deus escolhesse, um merece, o outro não merece. Sim. Não é merecimento. Deixa eu abrir essa questão um pouco, Gleiciara, ver se a gente consegue chegar lá. Porque quando a gente estuda acerca do Criador, nós aprendemos que Deus é infinitamente, não só bom, mas também justo. Então, se nós olharmos um contexto social do qual participamos, a gente vai ter dificuldade em entender os atributos de Deus. Por quê? Dentro de uma visão muito horizontal da vida, e quando a gente fala horizontal da vida, é um retrato que a gente tira, porque o retrato que eu estou falando é você perceber só a vida presente. Você nunca vai entender, nós nunca vamos entender a justiça divina se ficarmos presos tão somente na experiência presente. Nunca vamos poder conciliar essas questões. Nunca. Porque, vamos pensar uma coisa, é dito que ninguém passa, vou tentar retratar uma frase que eu gosto muito, nem sempre eu consigo falar ela com precisão, mas fixe na ideia. Diz os amigos benfeitores que, retirados os espíritos que vêm aqui em missão, ninguém sofre as dores, acho que é o espinho das dores sem raízes na culpa. Preste atenção, porque essas falas, gente, não são bonitinhas para ficar lá. Não, eles estão falando de conceitos profundos, essa fala do Emmanuel. Ninguém passa por um processo de dor sem raízes na culpa, com exceção, e aí você pode contar nos dedos, dos que vieram aqui em missão. Tá? Então, esses são as exceções. Vieram aqui em nome do amor e da renúncia, suportar tantas coisas que sabiam que ia passar, em nome do amor que tem a nós outros, aqui ainda pequenos. Mas nós outros não passamos por nada, se não tivermos raízes na culpa daquele processo. Mas vamos abrir um pouquinho essa situação. A gente, pelas nossas experiências, eu estou falando isso mais para mim, mas eu sei que abrange um número muito grande de corações. Todos nós temos muitas falhas, e não raro graves, viu, Gleiciara? Graves, Gleiciara, né? Desculpa, o seu nome é muito bonito, mas eu vou ter dificuldade de gravar. Mas, então, a gente tem erros graves. Eu não estou falando de errinho, eu estou falando de erros graves. Olha para a nossa sociedade, de vez em quando, tem gente que não gosta que eu fale isso, mas isso a gente precisa de pensar sobre isso. Pensa na história do nosso planeta. Como foram os processos de fixação da nossa sociedade. A gente fala em descoberta do Brasil, não fala? Hoje não mais, mas quando você lá na escola era descoberta do Brasil. Na América era a mesma coisa, vai conversar com os índios da América do Norte, vai conversar com os índios que aqui moravam muito antes desse Brasil ser descoberto. Vai ver a história que tem nos nossos livros de história ser igual a que eles podem te contar. Não é?
Quem são os protagonistas dessas dominações? Tudo que nós temos a nível de planeta foi conquistado à base de força. Mesmo os chamados lugares santos, que é exemplo maior do que esse. Já viu um lugar santo ser mais disputado no mundo à base de míssil e etc? O lugar mais santo, entre aspas, do mundo, que é lá Jerusalém. Não é? Até hoje caem mísseis lá, com frequência. Eles têm, né? Agora, pensa em outros capítulos. Eu não quero aqui, gente, deixar ninguém mal para voltar para casa, tá? No final tem sempre um. Mas a gente precisa pensar sobre isso. No nosso país teve Inquisição. O que foi feito na Inquisição? O antissemitismo, que aconteceu na época de, né? Principalmente de Hitler, etc. Escravidão, Inquisição, antissemitismo, luta de dominação. E isso nós estamos falando, eu volto em você, tá, companheiro? Só um minutinho. Isso nós estamos falando de conflitos grandes que nós temos notícias. Mas e os crimes passionais que acontecem quase todos os dias, muito perto da gente? E a gente pergunta, onde estão os protagonistas de toda essa história? Onde estão? Não é? Porque a gente fica procurando onde eles estão. A gente nunca pensa assim, eu fui um deles. A gente não pensa isso. Hoje nós somos almas arrependidas, graças a Deus, e estamos tentando um caminho diferente. Mas nós não temos um passado colorido, e não sou eu que estou dizendo isso, é o Emmanuel que vai dizer também. Quando ele fala de regressão de passado, ele fala, não aconselho, porque não temos um passado que nos abone. Então, quando a gente olha o retrato da experiência atual e vê alguém sofrendo um processo grave, complexo, a nossa tendência é de indignação e é natural, e é bom que assim seja, para a gente não se acomodar nas questões complexas que a gente vê. Mas a gente tem que ter essa certeza de que ele não passa por aquilo gratuitamente. Vou dar um exemplo das crianças que a gente tem contato aqui. Muitas pessoas chegam a uma casa como a nossa e falam, nossa, mas onde estava Deus que permitiu isso? Já ouvimos essa fala. Pessoas, claro, que não têm conhecimento. É respeitável para quem não tem conhecimento. Mas não são reais. Tem espíritos, tirando agora esse aspecto, que surgem na experiência humana de uma forma tão complexa, e a gente fala, nossa, o espírito amigo está assim. Se você pudesse ver ele no plano espiritual, você ia falar, que bênção a oportunidade da agora. Então a gente tem que ter isso em vista, porque esses aspectos complexos que você está dando notícia, do abuso, que são terríveis na nossa cidade e acontecem em larga escala, eles têm lastro em experiências que se foram. Eu vou gastar um tempo nisso, gente. Eu não vou me incomodar com o desdobramento. Eu acho que isso é muito importante de entender. Então, o que acontece? Nós viemos num contexto, vamos dizer que a pessoa nasce numa comunidade onde o risco de violência é muito alto. Por que ela nasce ali? Ela tem possibilidades de perder até a existência em função daquela violência. Por quê? Ela nasce ali porque ela tem compromissos com aqueles riscos. Mas isso não define a necessidade dela passar por eles. É isso que fica entregue ao nosso livre-arbítrio, que é relativo. Porque isso só vai acontecer, só vai ser permitido isso, aquilo, até onde o espírito tem a necessidade. Só vai ser permitido até onde ele tem a necessidade. Se nós estudarmos isso na obra, nós vamos perceber. Nós vamos lembrar lá, há 2000 anos, lembra, não, que há 2000 anos, os livros Mensageiros, o Caluniador, história que a gente traz aqui de vez em quando, tá lá, a gente fala história, são coisas que aconteceram, não é isso? Estava lá, como é que chama o casal? Me salva aí. Ismália e Alfredo. Ismália e Alfredo. Casal lindo, maravilhoso aqui na vida física, se amavam, coisa maravilhosa. Uma pessoa conhecida veio, queria investir sobre a companheira, ela, muito nobre, não deu, ele foi, armou, simplificando bem, uma calúnia para ela. Né? Armou uma coisa, pagou uma pessoa para chegar lá com um chapéu bonito, pular da janela e ficou falando no ouvido dele, ó, essa mulher anda fazendo isso e aquilo. Ele acreditou. Ele armou, na hora que ele chega em casa apavorido, armado, porque ele achou que já ia pegar na situação complexa a esposa, o cara pula a janela, deixa propositalmente aquele chapéu chique da época, e ele fica apavorado. Ele chega numa arma e tenta eliminar a esposa.
Por que que ele não conseguiu? Está lá na obra. Ele fala, eu não sei o que me impediu, mas eu não consegui disparar a arma, porque a companheira não tinha compromissos naquele terreno. Porque se tivesse, ela estava sujeita. Ela poderia ter sido eliminada naquela hora. Ela não tinha compromisso naquela área. Percebe? Se fosse nós outros, já programando a próxima. Entendeu? Então eu sei que essas questões são profundas, Cleiciara, muito profundas e dolorosas. Mas não pense que as questões surgem ao acaso, porque no acaso não existe. Não existe bala perdida. Agora, ao lado disso, quer dizer que nós vamos usar daquela proposta. Se fez, devia. Né? Se acontecer, porque tinha que pagar. Se nós ficarmos nessa de achar que tudo é lei de causa e efeito e elegermos um processo de indiferença, pode saber, nós estamos nos candidatando também a ser os próximos desses mecanismos de sofrimento. Então, apesar de todos os nossos erros, ao longo da história de todos nós que somos espíritos ainda muito falhos, o nosso dever é de fazer o que estamos fazendo. Vamos aprofundar nesses temas. É fácil apontar para uma gestante lá no presídio e dizer, lá, pronto alguma. É fácil, mas você sabe, você conhece o contexto social que ela vive? Você não se acha corresponsável disso? Porque usando o seu exemplo, que na sua casa tem, não sua, tá? Eu estou falando das nossas casas, né? Tem tudo de sobra e você não se incomoda com o vizinho, alguém que bate a sua porta, você tem má vontade de oferecer um leite, um Toddyzinho na porta da sua casa? A gente não pensa, né? A nossa corresponsabilidade nisso. Então, quando a gente vê um erro próximo da gente tem que pensar, qual o meu papel nesse processo? Não quero ficar aqui, né, fazendo um inventário da minha culpa. Faça um outro inventário do que eu posso realizar para suavizar aquele processo. Por isso que o conhecimento vem. Porque a gente pode trabalhar nas linhas do amor, não precisa ficar fixado nos processos da justiça. É para isso que Jesus veio ao mundo, gente. Para isso que vem o espírito de alta condição no mundo. Dizer, olha, existe um caminho muito mais suave. O amor cobre milhões de pecados. Essa é a nossa proposta. Percebeu? Então, mas é profundo isso. Pensa nisso, viu? Pensemos todos sobre isso. Né? Importante pensar. Pois não. Desculpa, peraí, só um pouquinho, tem um companheiro que pediu a palavra antes. Jovem, você pediu a palavra, eu acabei não te dando. Você já respondeu. Já? Quem mais? Eu quero só ratificar mais ainda Ajude. do que você falou, né? E esse último mensagem, né? Uhum. Porque se a gente ficar nessa de livre-arbítrio e de que é ação e reação, mas a gente não fizer a nossa parte, então assim como você comentou, né? A gente vê o que a gente pode fazer para melhorar aquela situação. Primeira coisa que a gente esquece, que sempre está falhando, que é a oração. Sim. Que às vezes a gente não tem condição, mas tem outros que estão em volta que pode estar atingindo. A gente esquece dessa coisa que é tão importante. Eu falo que eu mesmo, no dia a dia, né? Tá ali, a gente entra nesse equilíbrio e não percebe que isso é que pode dar a luz pra gente. E aí, é isso, é como pode ser feito para melhorar. A gente não se furtar daquilo ali. Porque o mundo só vai melhorar se tiver isso. Agora, independente de qualquer meio social, civilizatório, sempre vamos ter a ajuda de outras pessoas, seja física ou espiritual. Isso nunca falta. Então, assim, a gente perceber isso ainda vai demorar um pouquinho, mas é o jeito que der. É o nosso caminho, né? Vamos devagarzinho, vamos chegando. Pode falar rapidamente. Só para ilustrar isso que você está trazendo aí, que nós conhecemos as leis divinas e o mecanismo e também a providência divina está sempre amparando. Eu estava assistindo no canal Espírita Bezerra de Menezes, em São Paulo, em Franca, tem o Hospital Bezerra de Menezes. Aí um senhor chegou lá, a filha dele não fala, tem problema na garganta, mas ele já andou em tudo quanto foi hospital, fez várias cirurgias, a moça não fala, a moça é muda. E aí, naquele desespero, quando ele chegou no doutor Bezerra de Menezes, ele questionou, cadê Deus, que Deus não olha para minha filha? Aí ele virou para ele e falou, irmão, eu vou te falar uma verdade. Na encarnação passada, essa que é sua filha aí, foi sua esposa. Você abandonou ela e ela não aceitou,
e tomou o ácido corroeu as cordas vocais e a garganta dela. Então o seu desespero é a consciência pesada, porque no íntimo você sabe que você é responsável. Nós vamos auxiliá-la, mas nessa vida ela não vai falar. O desejo dela de falar, na outra encarnação ela vai nascer com as cordas vocais perfeitas. Mas vai trazer também o estigma do desejo de suicidar, porque ela vai ter que lutar muito. Aí o cara tomou aquele susto. As lutas são assim, né? Vamos lá, deixa eu caminhar um pouquinho aqui, senão... Aí o que acontece, né? Lá mais à frente o Emmanuel continua, falando depois desses exercícios de caridade, vai falar beneficência é beneficência. Recebe-lhe as sugestões de amor no imo, né? No íntimo do coração e buscando-a primeiramente nos escaninhos da própria alma, sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos proporcionar aos outros, conquistando por fim a alegria sublime que foge ao alarde dos homens, sem propaganda, né? Que foge ao alarde dos homens para dilatar-se no silêncio de Deus. Linda essa frase, né? Então ele está falando, trabalha no campo da beneficência, faça todo o bem que você possa para todo e qualquer coração, que você vai começar a fluir de uma alegria, né? Que não precisa colocar em outdoor para ninguém, é íntima, de estar ligado aos propósitos superiores. É nesse sentido. Tá? Podemos ir embora? Mas peraí, como é que a lição chama? Mas que beneficência é essa que o Emmanuel falou? Eu ainda não falei. E faltam só 15 minutos. Olha que interessante, né? Porque nós fizemos lá um inventário das coisas que ele colocou, não é isso? Deixa eu ver isso aqui. Volta lá. Não era para ser agora, mas tudo bem. Lembra que nós começamos a falar os tipos de caridade aqui? Não é? E vocês vão ver que tem uma reticência aqui, porque ele não termina aqui. Então ele fala, prega a fraternidade, não é isso? Na tribuna e tudo mais. E aí o que ele continua? No entanto, recebe na propriedade ou no lar, por verdadeiros irmãos, os companheiros de luta, assalariados a teu serviço. Entenderam? Prega na tribuna, mas não esqueça de fazê-lo no grupo doméstico. Ele continuou, não foi? Esclarece os espíritos, nós falamos da reunião de desobsessão. E ele continua. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados que a provação desequilibra e ensandece, que enlouquece. E assim ele vai. Falamos lá, não falamos? Auxilia a erguer abrigos para as crianças abandonadas. Todavia, abraça em casa os filhinhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil, através do próprio exemplo no santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. Espalha a doutrina de paz através da pena, não é isso? Nós falamos do livro. Ele fala tudo isso. Mas não ouvides, né? Não esqueças de exercê-la em ti próprio, ainda mesmo à custa de aflição e de sacrifício, para que o teu passo entre as 4 paredes do instituto doméstico seja um marco de luz para os que te acompanham. Encarnados e desencarnados. Não é? Encarnados e desencarnados. Perceberam agora o que é a beneficência esquecida? Que às vezes nós fazemos tudo isso ali, que são exercícios da atividade da caridade. Mas fazemos lá fora e esquecemos de fazer isso nas 4 paredes. Não é? Deixa eu voltar uma frase aqui, vai ficar fora da ordem, mas rapidinho a gente chega lá. Olha lá, porque essa aqui é a primeira frase da mensagem de Emmanuel, nós soltamos, ele fala, na solução dos problemas da caridade, não esqueças, não ouvides a beneficência do campo mais íntimo, que tanta vez relegamos à indiferença. Está falando na caridade entre as 4 paredes. Tá? E isso é importante a gente não perder de vista, né? Porque se a gente pensar bem, olha lá. Evangelho, né? Sempre o roteiro. Paulo ao Timóteo. Sabe aquela passagem que falou da caridade lá atrás?
filhos meus, fora da caridade. Sabe quem é aquela mensagem? Do apóstolo Paulo. Isso é maravilhoso, a gente vê isso no Evangelho segundo o Espírito, tem uma mensagem de Paulo de Tarso. É aquela, fora da caridade não há salvação. Mas há 2000 anos já nos dizia, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé é pior do que o infiel. Não é isso? Então, mas se alguém não tem cuidado dos seus, quem que são os nossos? Quem são os nossos? Filhos, pais, sogros, irmãos, marido, mulher, o motorista de ônibus, o companheiro de trabalho, o chefe de ofício. Ninguém falou a sogra, esse negócio sempre me preocupa. A sogra e o sogro, não é? Vida de relação, pessoa que bate na sua porta. Tudo isso, gente, onde a gente se relaciona no nosso dia a dia, as pessoas que cruzam a nossa estrada são os nossos. Então ele está falando, se alguém não cuida dos seus, trata de cuidar desses corações. Começa a olhar as pessoas que atravessam a sua estrada, comecemos, refazendo a frase, comecemos a olhar as pessoas que cruzam a nossa estrada com outro olhar. Comecemos. Mas ele não terminou aí, porque se os nossos, esse conjunto abrangente, ele não deixou de enfatizar. Mas tem um principalmente. Principalmente os da sua família. Porque o núcleo familiar, ele representa as nossas necessidades mais urgentes. Tá? Isso é consequente do que a gente aprende acerca de programação reencarnatória. Que a gente não precisa falar que é notícia, né? Que é novidade, a forma como nós chegamos no mundo, não é isso? Todo mundo sabe, olha aí. Não foi? Não? Gente, vocês não viram a cegonha passando? Não foi assim que nós chegamos? Eu achei que era assim. Mas vocês têm razão, não é assim. É assim, ó. Não é? Ó, caí lá nos Reis Correia, foi assim? Né? Nos Andrade, não sei o quê. É assim, Adriano? Nos Andrade, é assim que caiu? Paraquedas? Ó, foi um pouquinho mais, ventou mais, caiu ali nos Oliveira. É assim? E tem muita gente que ainda acha que é. Eu não pedi para nascer. Um desses deu um azar danado, que a mãe desse menino, que falou, não pedi para nascer, ela estava na reunião mediúnica. Fala assim, se você soubesse o quanto você implorou. Não pediu, não, você implorou para nascer. Manifestou lá na reunião e falou, me dá a oportunidade. A gente que pede. Não é? A gente que pede. Ninguém surge, nem de cegonha, nem de paraquedas. Quando estamos na realidade espiritual, existe uma programação. A gente conversa isso com tanta frequência. Né? Quando nós passamos de uma vida para outra, nesse intervalo existe uma avaliação, uma análise da nossa vida. É isso? Quando a gente desencarna, não tem aquele filminho que passa a nossa vida toda? Já começa ali para ver onde é que a gente vai parar, onde é que incomoda ali na hora que para. Coisa boa ou menos boa. E normalmente essas paradas é que nos trazem tranquilidade no mundo espiritual. Então é natural que essas questões sejam tratadas primeiro, para que a gente tenha paz. Então vamos ver qual que é a sua necessidade, Éder. Não é? É assim. É assim que funciona. Então a gente não cai de paraquedas em lugar nenhum. Eu sou obrigado a contar aquela historinha que eu já contei 1 milhão de vezes. E vou repetir, para a alegria de vocês. O Joãozinho e a Maria, não é isso? O João e a Maria. O João desencarnou, triste com as coisas que tinha errado, feliz com alguma coisa que tinha acertado, está lá no plano espiritual. Aí o amigo espiritual chega e fala, João, chegou a hora de encarnar. Ele, nossa, graças a Deus. E tem muita gente que achando que esse mundo aqui é difícil. Quem está lá querendo muito ter a oportunidade que nós estamos tendo. Chegou a hora. Você vai nascer num país maravilhoso, o Brasil. Ele, tá. Maravilhoso, vai para o Brasil. Beleza, tá. E ele falou assim, e quem que vai ser minha esposa? Não, mas o seu emprego vai ser, ó, de primeira. Você vai ser... bancário. Tá. Vou falar... Tá. Não vou ser ingrato. Adorava o meu... E ainda adoro o meu trabalho. Então, acontece. Mas, e a esposa? Não, mas se você visse a casa, o lugar onde você vai morar, rapaz. Nossa, você... Mas e a minha esposa? Ele, não, mas...
Ele falou, eu estou entendendo que você está contornando esse pedaço. Com quem que eu vou encarnar? Ele falou, com a Maria. Não, com a Maria eu não vou, não. Com a Maria eu não vou. Eu ia mudar o nome para Éder e Adriana, mas não, deixa só Maria, João e Maria, não é isso? Não, com a Maria eu não vou. Mas por que você não vai? Não, a Maria fez isso. Você não entende que é justamente por isso que você tem que ir com a Maria? Porque não é isso que está te tirando a tranquilidade aqui na realidade espiritual? Depois de muito suor, ele aceita meio assim, quase que constrangido, quase que uma encarnação compulsória. Vem para a experiência, não é isso? Jovenzinho. Aí um dia ele olha que a pessoa acha ela meio antipática, aquele negócio, passa, vê aquela antipatia. Um dia ele olha para ela assim, ela até que está bonitinha. Não é assim? Sabe o que acontece? Eu vou contar um segredinho dos amigos benfeitores. Eles pegam um tanto de amigo espiritual nosso e põem em volta. A gente olha para a pessoa, mas é linda, maravilhosa. Aí a gente vai, cai, plaf, e fala, já pode afastar. Agora é com vocês. Não é assim? E a vida começa. E a vida começa. E a vida continua. E a vida vai tocando, tem os, né, as dificuldades de relacionamento, aquelas coisas todas, aí começa a perceber uma incompatibilidade, acho melhor a gente separar, surge uma criança. Ah, não esquece aquilo, a criança vira uma festa, aquele troço, a casa fica linda, todo mundo se ama, é maravilhoso. Aí depois cai no ramo, não é isso? Quando começa a cair naquele troço, quando pensa, vem o segundo. Eu fico pensando, minha mãe teve 12. Bom, deixa pra lá. Então, é assim que a coisa funciona. Aí tá, né? Às vezes mais maduro, aí já não, nem criança já não tem mais, né? Chega, né? Já está muito maduro e tal. Aí quando pensa em alguma coisa, é a enfermidade de um deles. Aí o outro com um pouquinho de sentimento fala, não posso pular do barco agora. Trabalha, aquelas coisas todas. E o tempo vai passando. Olha, gente, vocês estão olhando meu cabelo. E o tempo vai passando, não é isso? Aí a gente chega depois de muito tempo, o João olha para Maria e fala, não é que nós atravessamos esse negócio? Entre lutas e desafios e muita misericórdia, né? Nós chegamos até aqui. Aí desencarna. Encarna primeiro João, depois de um tempo desencarna Maria. Está os dois no plano espiritual lá, fazendo as avaliações e tudo mais, assim. O amigo espiritual chama o João de novo. João, hora de reencarnar. Ele, graças a Deus. O emprego, não. Quero saber com quem que eu vou casar. Mas por quê? Só se for com a Maria. Legal, né? Esse é o propósito da vida. É a gente fazer todo o bem possível para as pessoas que estão na nossa volta, principalmente debaixo das quatro paredes. Não vamos, né, interpretar isso de forma fechada, achar que o nosso compromisso é só ali dentro. Não, não é. Cuida dos seus e principalmente. Não fecha só dentro de casa, que não tem outro equívoco. Trabalha também essa família maior, mas não esquece esses contextos. Fácil. É, Gleiciara. Existem expressões de vida que a gente está falando de uma forma aqui meio poética, romântica, mas tem expressões de vida que são dificílimas, como você deu exemplo, a gente conhece várias. Não é? Mas, apesar de tudo isso, ainda prevalece a mesma orientação. Porque nunca deve importar tanto o que o outro faz. Jesus fala, que te importa a ti, segue-me tu. Ele mesmo deu o exemplo. Ninguém fez tanto bem para o mundo como aquele coração. E saiu daqui crucificado. E no alto da cruz, de braços abertos, ainda pediu o perdão por todos nós. Vale pensar, né? Para todos nós. É isso para esse tipo de situação que a gente está vivendo, né? Que é justamente o outro e o eu. Porque sempre foi muito eu e deixou o outro. Mas também não pode ser só o outro e esquecer o eu. É. Então, esse aprendizado de como está equilibrando a balança, porque os dois têm que estar envolvidos. É verdade. Né? Mesmo porque ainda somos muito imperfeitos, não damos conta de tudo 100%. A gente tem que ter noções da nossa imperfeição. Mas ver até onde a gente tem forças para tanto, procurar exercê-la, né? Da melhor forma possível. Tá? Rapidamente, eu sei que eu vou roubar uns minutos de vocês. 2 minutinhos, um pouquinho de paciência. Isso também é expressão de caridade. Não podemos deixar de fazer dessa colocação de Mateus, tá? Porque Mateus fala, reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Né? Então está lá o Joãozinho, a Maria lá, né?
no plano espiritual e tudo mais, vieram para a experiência física, perceberam as linhas de resistência entre um e outro, né? Um pouco de antipatia, essas coisas, mas conseguiram dar a volta por cima. Primeira coisa que a gente tem que pensar é na grandeza da bondade divina e a sua misericórdia. Aí eu volto na questão do merecimento, que eu também não gosto da palavra merecimento. Tá? Eu acredito que nós estamos aqui muito mais na barca da misericórdia. Como promessa de um dia merecer. Por enquanto, merecimento, não gosto, eu pessoalmente, não gosto dessa palavra. Então, o que ele fala? Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Aqui, gente, na vida física, é que é melhor para equacionar esses grandes desafios. Porque esses corações, quando estão com a memória acesa do lado de lá, sabendo exatamente o que fez para o outro, é muito difícil de uma reconciliação, porque ainda somos muito imperfeitos. Mas olha a extensão da misericórdia, como funciona. Surge o mecanismo de renascimento. Como que ele funciona? E a espiritualidade disseca isso para nós. Está na obra de André Luiz. Né? O espírito passa pela redução, ele é ligado a um embrião no útero materno, não tem a fecundação, forma-se um embrião. O espírito é ligado àquele embrião em formação. O espírito é algo muito sutil em relação à grosseria da matéria. Então o espírito ligado ali começa a entranhar-se naquele embrião como se fosse a raiz de uma planta no solo. E quanto mais o espírito é ligado através do seu corpo espiritual, aquele corpinho em formação, abafam-se as suas percepções mnemônicas de memória. Porque aquilo ali, pela grosseria da matéria, é como se a gente perdesse boa parte dessas percepções. Já disse isso, dizem os entendidos, que nós perdemos aproximadamente 70% da nossa memória de retaguarda. Por isso que a gente fala assim, mas se existe vida sucessiva, por que eu não recordo? Por isso, porque o processo promove esse esquecimento de passado. É preciso lembrar que não é borracha sobre as existências que se foram, não existe isso. O que é apagado são os fatos das experiências que foram, porque aquele campo de experiência vibra. Por isso que nós temos simpatias e antipatias que pode, né, entre as pessoas. Você vê uma pessoa pela primeira vez e fala, nossa, parece que essa pessoa era minha irmã da última existência, porque é de uma sintonia, não, parece que eu conheci ela há anos, tal. E existe também o inverso, né? Mas aí vem aquele corpo, né, tampando essa questão. Como é que nasce a criança? Você já pensou se ela nascesse desse tamanho, Márcia, assim, ó? Do seu tamanho, sua mãe, né, recebendo a Márcia desse tamanho? Não nasce aquela coisinha, né? Rechonchudinha, né? Que é buchetinha, bonitinha, não é assim que nasce? Nasce, a gente fica. Qual que é o primeiro movimento da criança? O choro. Está lá no livro dos Espíritos, para atrair a atenção dos pais. Não é? Primeiros passos. Os pais que vão dar a mão para dar os primeiros passos. A mãe vai trazer ele ao peito e amamenta. Ele chora porque fala, misericórdia. Não é mais ou menos isso. Eu estou chegando. Tem muitos que identificam. Então a gente vai ver muitas... A expressão da misericórdia nesse sentido, gente, é belíssima. De 0 a 7 anos é um caderninho novo, aproveita. Evangelização, a expressão de caridade, aproveita. Essa é a fase ideal. Não quer dizer que depois não haja construção, mas essa fase é a ideal. Depois vão começar a ter acesso aos registros. Por isso que a adolescência é uma parte complicada, mais desafiadora, né? Mas perceberam como a misericórdia já funciona, muita coisa a nível dessas aproximações. Só o renascimento, por si só, já promove muita coisa nessa reconciliação. E se a gente, entendendo o processo, puder somar, já pensaram? Como é que a gente pode simplificar e muito esse mecanismo? Agora é fácil? Não é fácil. E isso falamos também à saciedade. Jesus, em momento nenhum do seu evangelho, se alguém localizar, me traga, prometeu facilidade para quem quer que seja. Mas que ele falou que vale muito a pena, isso ele deixou bem claro. Né? Então vale a gente pensar. Então reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque se nós não aproveitarmos nessa uma próxima existência ao lado dele, não sabemos nem se vamos merecer. Porque às vezes ele está lá na Somália e nós vamos ter que nascer lá na Argentina. Né? Então agora é o momento ideal. É hoje que ele está ao meu lado. Aproveita. Tá? Só que a frase tem muitas considerações que agora eu prometo que eu vou ficar só nessa, que aqui dá para falar muita coisa. Reconcilia-te depressa. Tem um pontinho ali. Numa das traduções é depressa. O que vocês acham? Sai correndo, pula no pescoço do seu adversário e dá nele um beijo. É isso?
Gente, falou de pressa, gente, não pode perder tempo. O que é essa de pressa? O que é isso de pressa? Segunda. Oi? Não hoje, segunda. Segunda-feira, né? Igual regime, né? Começa na segunda. Mas o que acontece? Será que esse de pressa tem a ver com pressa? Será que a gente tem que fazer as coisas na correria? É isso que o Evangelho propõe em algum momento? Não perder tempo. Aproveitamento. Aproveitamento. E a gente aprendeu coisas que falam. Como é que você lida com a questão, por exemplo, da antipatia? Só existe uma forma. Criando simpatia. E para quebrar linhas de resistência, gente, não adianta você falar que ama a pessoa, que não, isso não funciona. Atitudes pequenas do dia a dia, eu vou usar o mesmo exemplo que eu sempre dei, podia ter escolhido um outro, né? Não, mas vou usar o mesmo. A pessoa está em casa, nossa, não sei, deixei a chave do carro. Vai lá, quietinho, procura. Achou? Ó, tá aqui. Entrega. Fica caladinho. Não fala assim, viu quem achou? Vai perder o crédito todo, ainda vai ficar devendo mais alguma coisa. Entrega, só isso. Primeiras linhas de resistência são quebradas assim, em pequenas atitudes do nosso dia a dia. Vale pensar. Vão ter que ficar por aqui. Numa outra oportunidade a gente continua. Mas vamos pensar nisso com carinho, acho que é um tema muito importante para todos nós. Nós vamos fazer a nossa prece interrompendo, agradecendo a oportunidade. Amado e mestre Jesus, é com alegria que chegamos ao final da nossa atividade, guardando com certeza roteiros bem definidos para o sucesso, ou para que sejamos mais felizes na nossa experiência. Não temos a pretensão de acertar sempre, isso seria uma presunção da nossa parte, mas de nossa parte fica o compromisso do esforço, para que consigamos chegar ao final dessa experiência acertando mais e errando menos. E apostando sempre na extensão da vossa bondade, na barca da misericórdia, podermos dar sequência tranquila e feliz às nossas experiências de vida. Mais uma vez pedimos, Senhor, por todos nós que aqui nos encontramos dos dois planos da vida. Pedimos por aqueles especialmente que lutam com os desafios maiores, particularmente em seus lares. Sejamos todos envolvidos nas vibrações suaves de Teu amor. Ampara-nos, Mestre querido, e se conosco hoje e sempre. Que assim seja.